Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, nós estamos, Pai, suplicando a Ti, na Tua presença, pela Tua igreja. Abençoe e guarda, Senhor, o Teu povo em toda a terra. Guarda a Tua igreja, guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores, ó Deus, Tu conhece cada vida, cada coração. Estenda, ó Deus, as Tuas santas mãos sobre a igreja. Dá graça aos Teus filhos na cidade e no interior. Opera, meu Senhor, na vida dos antigos adoradores e dos novos adoradores. Guarda, Senhor, cada novo irmão, novo convertido, toma em Tuas santas mãos. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, ó Deus, e os idosos na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1265, ano 25. O tema de hoje, meus amados irmãos, descrição verdadeira. Uma descrição verdadeira da cidade que você conhece, uma descrição verdadeira do país que você conhece, uma descrição verdadeira da visita que você fez em determinada instância. É muito importante a descrição verdadeira, a identificação verdadeira das coisas. Quando eu era jovem, eu conheci um senhor já com bastante idade. E, na verdade, foram duas coisas que me impressionaram. Aquele senhor bastante idoso, eu tinha 16 anos, 17 anos, e aquele senhor bastante idoso não sabia ler. Mas aquele homem conhecia a história do José do Egito de uma forma extraordinária, possivelmente melhor do que a maioria esmagadora dos evangélicos. E ele não era evangélico. Era uma tradição de família, contar história e traduzir histórias. A história de José do Egito. Eu não vou dizer que ele contou que ele seguiu a Bíblia, mas era muito, mas muito interessante. E hoje, eu, com a idade que tenho e mais de 50 anos de fé, lendo as Escrituras, não teria como esquecer aquele memorável dia que eu fiquei na casa daquele senhor, quase meio-dia ouvindo as histórias de Deus. Ele não mencionava a Bíblia, mas falava de Deus e identificou muito bem o José do Egito. Uma descrição tão interessante que quando eu me tornei estudante, quando eu me tornei leitor, quando eu me tornei pregador, não dá para esquecer a descrição que ele fez. Outro homem que eu conheci, que esse já era professor na igreja que eu congregava, um pastor com bastante idade também, bem mais velho, muito velho. Eu estou com 70, se ele estivesse vivo, estava com 120, por aí. E aquele pastor, ele tinha lido alguns livros, principalmente de autores da Assembleia de Deus mesmo, livros pequenos, descrevendo Jerusalém. O autor conhecia, a pessoa conhecia, e descrevendo Jerusalém de uma forma extraordinária. E este homem aprendeu, leu o livro, absorveu tanto que ele pregava com a mesma segurança, parecia que estava repetindo as palavras do livro. Então, nosso tema hoje é a descrição verdadeira. O Salmo 48, o versículo 1 e os versículos 8 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Grande é o Senhor e muito digno de louvor,
na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Versículo 8. Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até aos fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se os montes, o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai a Sião, cercai-a, contai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração seguinte. Porque este é Deus, o nosso Deus, para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Meus queridos irmãos, uma descrição perfeita. Uma descrição perfeita do salmista. Uma descrição perfeita. Ele tinha ouvido, já tinha certamente escutado muitas vezes, e quando ele viu pessoalmente, quando ele conheceu o lugar, ele diz, tal como ouvimos, podemos conferir. Glória a Deus. Bendito Senhor. Lemos a tua palavra e pedimos a tua graça. Fala conosco, Senhor. Fala com os meus irmãos, dá graça a cada um, manifesta o teu poder, opera na vida da igreja, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa os nossos seguidores, nossos intercessores e doadores. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. No nome bendito de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, uma descrição bem feita do lugar que a gente conheceu. Uma descrição bem feita da cidade que a gente visitou. Eu viajei muito durante a minha atividade como caixeiro viajante. Eu era um vendedor e trabalhei em 183 municípios. Eu trabalhei em 183 municípios, além de umas saídas que eu fiz nos estados vizinhos, no Maranhão, na Paraíba, no Piauí. Mas o meu trabalho envolveu 183 municípios. E eu não quero aqui dizer que sou essas coisas, essa caixa de inteligência. Mas eu tenho pela leitura, eu tenho muita segurança que quem conhece uma cidade, para conhecer melhor uma cidade, conhece-se a religião, portanto, a igreja, a matriz, as igrejas que possam ter, a história dessas igrejas, cemitérios, os monumentos, a cultura epitáfia. Você já ouviu falar nisto? Não é palavrão. A cultura epitáfia, ela dá uma ideia da religiosidade do povo, do poder econômico do povo. Hoje está tudo mais moderno e os chamados cemitérios são associações, uns jardins lindos, tudo igual. Mas no passado, a diferença social experimentada na cidade
ela era vista no cemitério. A pessoa de pequena posse, às vezes fazia um túmulozinho no cemitério. Era um túmulozinho baixo, era um túmulozinho sem muita estrutura. As pessoas ricas da cidade, elas tinham cemitérios, tinha nos cemitérios, algumas tinham capela. Eu entrei em capelas dentro do cemitério, capela particular, capela da família tal, capela da família tal. E naquela capela tinha ali, digamos, 4, 5, 6 jazigos. Bom, porque a diferença social no passado, as diferenças sociais refletiam nos sepulcros. E para conhecer bem eu fui muitos cemitérios, monumentos, cemitérios com imagens muito bem elaboradas, cemitérios com capelas muito bem construídas, túmulos muito bem construídos, concreto armado, revestido, muitos de mármore, importado, coisa grande. Bom, uma descrição, um exemplo que eu estou querendo trazer. A descrição de um cemitério magnífico numa cidade onde existia muito minério, Ouro Preto, em Minas Gerais. Não conheço o cemitério, mas deve ter uma estrutura fabulosa nos cemitérios de Minas Gerais, porque o povo tinha poder econômico. Bom, o que nós lemos aqui no Salmo 48 é uma descrição do poder de Deus. O que tem a ver com cemitério e com morte? Tem muito a ver com a veracidade da descrição. Grande é o Senhor na sua cidade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Uma descrição da grandeza, uma descrição comparativa da grandeza de Deus com a importância do lugar. No versículo 8, aí ele vai validar a verdade da descrição. Como ouvimos, assim vimos. Da forma que nós tínhamos aprendido, da maneira que nós havíamos sido orientados, ensinados, o que nós ouvimos, podemos conferir quando nós contemplamos. A gente ouvia, agora a gente vê e confirma. Ouvimos verdadeira descrição deste lugar, da grandeza deste lugar, da grandeza deste Senhor. Eu gosto muito de pensar as Escrituras e uma das coisas fabulosas, formidável, é a descrição que uma rainha fez quando visitou Salomão. Ela disse: na minha terra eu ouvi muito a respeito da grandeza do teu reino, mas não me contaram a metade. A mulher estava encantada, extasiada com a grandeza do rei Salomão. E eu que gosto de ler, leio porque gosto, leio porque preciso, leio porque ensino, leio porque prego, leio porque me faz muito bem. Eu lembro que está escrito que Jesus ensinou. Jesus reprovando a sua geração indiferente
Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, se em Sodoma tivesse sido realizado o que foi realizado aqui, Sodoma teria sobrevivido. Se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que já aconteceram aqui em Cafarnaum, Tiro e Sidom não tinham sido destruídas. Tiro foi uma cidade poderosa. Tiro foi uma cidade extraordinária. Eu vou cometer aqui um grande exagero, mas na região da Síria, do Líbano, de Israel, até chegar no Egito, Tiro era como se fosse a Dubai de hoje. Um exagero grande. Mas era uma cidade construída no meio do nada. Criaram uma ilha, construíram, Tiro dentro, entraram mar adentro. Não se pode esquecer que os fenícios eram os mais hábeis navegadores. E eles criaram uma cidade, um porto, uma cidade. As embarcações praticamente entravam nas casas. No mar Mediterrâneo, a área profunda, e eles foram criando estruturas, aterrando, foram fazendo ali. Só que o mar requer depois. E eles construíram uma cidade grande. Tiro é descrita na Bíblia Sagrada como uma cidade grande e poderosa, que eles ficaram orgulhosos. Jesus disse: se em Tiro tivesse acontecido o que aconteceu aqui em Cafarnaum, Tiro estava de pé. E nesta mesma linha de pensamento, Jesus diz: a rainha do meio-dia se levantará no juízo e condenará esta geração, porque ela veio da sua terra para ver Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus falando de si próprio. Bom, a descrição que foi feita para a rainha de Sabá, a rainha do meio-dia, foi tão grande que ela empreendeu uma viagem de cerca de 2.100 quilômetros para ver Salomão. E quando viu Salomão, quando viu a estrutura, quando viu a organização, ela disse: não me contaram a verdade, não me contaram a metade. A descrição era tão verdadeira, tão perfeita, que ela ficou encantada. Aqui diz: como nós vimos, como nós ouvimos, assim nós vimos na cidade do nosso Deus, na cidade do Senhor dos Exércitos. Aqui Deus confirmará para sempre. Era o salmista, um profeta cheio de amor por Deus, pela sua cidade. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Todo adorador tem prazer em participar. Todo adorador tem prazer na casa de Deus. Eu tenho prazer na casa de Deus. Claro que tem lugar que dizem que é a casa de Deus, eu nunca entrei nem vou entrar. Tem lugar que eu sei que Deus pode estar presente e pode se fazer presente, mas os costumes são tão estranhos a mim que eu não vou lá. Deixa para quem está acostumado, para quem gosta. Mas todo adorador tem prazer na casa de Deus, assim como todo filho amável tem prazer na casa de seus pais. Aí, meus amados irmãos, o salmista diz: segundo o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. Até os fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça.
é algo profundo, engrandecendo a Deus, bendizendo a Deus, louvando a Deus. Alegre-se o monte de Sião. É, o montículo, Sião, um monte, é tão pequeno que hoje não é identificado praticamente em Israel. Quem sabe, talvez a maioria dos judeus lá saiba onde é. A cidade é muito acidentada, o território é acidentado. Mas o Monte Sião é muito provável que esteja debaixo daquelas estruturas da Basílica dos Árabes. Talvez esteja debaixo daquilo. Resultado, o salmista descreveu: alegre-se o monte de Sião e alegre-se as filhas de Judá. Filhas de Judá não eram mulheres, eram cidades. Alegre-se o monte de Sião, digamos, a sede do poder, e alegre-se as cidades vizinhas. Rodeai Sião, eu acho lindo isso aqui. Rodeai Sião, cercai e contai suas torres. Precisavam, o profeta não sabia. Os profetas não sabem, profetizam a verdade sem saber o que vai acontecer. Sabem de alguma coisa. Deus, na sua infinita bondade, esconde uma parte. Rodeai Sião, cercai e contai suas torres. Não ia ficar pedra sobre pedra lá naquele lugar. É por isso que não se sabe onde é hoje. Porque até cumprindo a palavra de Jesus, não ficou uma pedra sobre a outra. Os inimigos de Deus, eles são terríveis, até mesmo sem serem tocados por Deus para fazer um juízo. Agora imagina quando os inimigos do povo de Deus são os próprios instrumentos, porque Deus tem esse poder. Deus tem este poder de usar os seus inimigos para os seus propósitos. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que narreis a geração futura. Meus queridos irmãos, é algo grandioso, me sinto muito bem, muito feliz, lendo, ouvindo, proclamando, publicando os feitos do meu Deus. E o último versículo diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, e sejamos todos nós verdadeiros adoradores. Sejamos todos nós interessados, buscando a presença de Deus e absolutamente seguros de que Ele realmente faz maravilhas em todas as gerações. Sirva o Senhor com graça. Certamente Ele te encherá de graça e vigor. Vamos orar ao nosso Deus, suplicar a bênção do Senhor pela sua igreja em toda a terra. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Queremos suplicar, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos, os nossos ouvintes, ajudadores, intercessores. E agora, Pai, te apresentamos a Tua igreja nas repúblicas islâmicas, a Tua igreja, Senhor, nas repúblicas comunistas, a Tua igreja, Senhor, nos lugares onde ela não tem liberdade. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, dá graça e vigor aos Teus servos, consciência e convicção, àqueles, meu Senhor, que Te conhecem verdadeiramente. Nos dá, meu Senhor, a graça para descrever
o teu amor, o teu poder pelas Escrituras. Amado Pai, Senhor do céu e da terra, este memorial da oração toma em tuas santas mãos, guarda os nossos queridos irmãos e amigos. Abençoa a tua igreja, crianças, jovens, adultos, os idosos, os teus ministros, os ministros que já estão, meu Senhor, em condição de cansaço, ó Deus, que não podem mais fazer a tua obra, viajando, empreendendo esforço, recompensa com a bênção dos céus. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.